Hoje é dia 15 de abril de 2026. Tô doido aqui, caramba. Demorei um pouquinho, gente, não dormi não perdi a hora, tá tudo certo. Eu tava vendo, na verdade, a notícia que saiu agora há pouco e que já tá tendo repercussões. A gente teve Gilmar Mendes ontem detonando o Alessandro Vieira. O Supremo Tribunal Federal é a pauta da semana, tá, gente? E nós temos uma notícia do Paulo Capelli, e eu quero muito que o Supremo olhe isso com muito carinho. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal apurar se Flávio Bolsonaro cometeu crime contra Lula. O ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro. A apuração buscará esclarecer se o parlamentar cometeu crime de injúria contra o presidente Lula em uma postagem nas redes sociais. A decisão de Moraes foi tomada a partir de uma representação da Polícia Federal requerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de autorizar a abertura de inquérito, o magistrado determinou o envio dos autos à PF, que terá prazo de 60 dias para realizar as diligências iniciais. Alexandre, vai fundo. Alexandre, chega, vai nisso. Se o TSE for para cima do Flávio Bolsonaro, muito provavelmente tem propaganda antecipada. Tem propaganda antecipada. Tá? A gente não tá, os caras não estão, ganhamos eleição, o Flávio Bolsonaro tá indo bem nas pesquisas, uhul, a gente tá mudando os votos dos ministros do Supremo. Começaram com essa palhaçada, queridos? Número 1, eu tava lendo, aliás, no perfil de alguns amigos, tem essa coisa da melancolia da esquerda, de qualquer merda, qualquer bitela de besteira, a gente acha que vai perder a eleição. Primeiro, vocês que estão dizendo isso, e estão dizendo isso com convicção, você membrou 2 já, ô Fernando? Obrigado, querido, eu não tinha visto. Já membramos aqui, fechamos as membresias, então faltam 200 de superchats ou pix, tá, gente? De superchats ou pix. Essa coisa, qualquer coisa que chega, o Lula vai perder a eleição. Não vai perder a eleição, gente. Pode perder a eleição. Como disse o José Dirceu na entrevista para Mônica Bergamo, repetiu para mim numa entrevista no Meteoro Brasil. Tem possibilidade de perder? Tem, claro que tem. Não vai ser uma eleição fácil. Claro que tem. Claro que há muitas variáveis. Mas ontem o Lula estava muito à vontade. Na entrevista para o DCM, para o Brasil 247 e para a revista Fórum. Ele tem um arsenal de coisas a mostrar. E o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre, já entendeu que eles serão alvos dos ataques. Eles não serão poupados pela ira de quem não suportou ser derrotado no golpe de 2023. Porque aquilo não era um passeio no parque, gente. Aquilo foi uma tentativa de subverter a ordem na República Brasileira. E que bom! Estão reagindo. O Gilmar Mendes deu uma derrapada legal ontem, eu estava ouvindo meu amigo Viário no Essencial, ao falar do Janot. Não tem que falar que o cara era bêbado, isso é bobagem. Agora, o Gilmar Mendes, quando confronta o Alessandro Vieira, um bolsonarista, tá? Alessandro Vieira, eu repito, não está nas notícias, inclusive, não com destaque. Alessandro Vieira votou pela anistia dos golpistas. Fica dando entrevista direto no ICL Notícias e agindo com uma agenda reacionária. Traidor. Não é porque teve uma atuação ok na CPI da Covid que aqui tem trouxa para cair no palavrório desse imbecil. O Carlito Neto, que é meu amigo, ele é de Sergipe, ele diz, os eleitores do Alessandro são bolsonaristas. Os eleitores do Alessandro são bolsonaristas. Então, queridos, vai ser chá revelação. Enquanto a Soraya Tronic, com todos os defeitos que o PSB tem, tá? Tem aquele PL horroroso, sionista da Tabata Amaral.
Mas com todos os defeitos, Soraya Tronic assumiu uma postura mais progressista, foi para o PSB do Alckmin. Simone Tebet, nossa candidata a senadora aqui em São Paulo. Até a Cátia Abreu, a ruralista Cátia Abreu, foi para o PT. Foi para o PT. Mas são pessoas com posição. Agora vai ter o chá revelação dos caras técnicos que, na verdade, são bolsonaristas. São Flávio desde criancinha. São golpistas desde criancinha. Isso precisa ficar claro para vocês. Nós teremos candidatos nas urnas golpistas. E Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal precisam tomar providências para ontem. Para ontem. E aí, em cima da questão da CPMI, Reinaldo Azevedo fez alguns comentários. Eu quero trazer aqui para vocês, para a gente enriquecer o nosso editorial, agradecendo às quase 100 pessoas que já estão nos acompanhando. Vamos lá. Minhas caras, meus caros, de certo modo, o destrambelhamento de Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, teve até um efeito positivo. Pelo menos para algumas pessoas, serviu para tirá-las assim de uma espécie de transe, não é? Segundo o qual, para combater o crime, podemos cometer crimes à vontade. Este seria o caminho. Não é? Nós sabemos, a CPI do crime organizado deveria investigar organizações criminosas como PCC, Comando Vermelho, milícias. Em vez disso, se concentrou apenas no Banco Master para pegar carona, como se isso não estivesse sendo investigado, e vocês são testemunhas de que não se fala de outra coisa. A turma resolveu pegar carona nesse troço para pedir o indiciamento de 3 ministros do Supremo, que são inimigos históricos do Alessandro Vieira, na cabeça dele ao menos, e o Procurador-Geral da República. E esse cara estava por aí, dando entrevistas como grande luminar das investigações. Não é? Sim, precisamos combater a corrupção dentro das regras do jogo. O que ele fez, aliás, é ilegal, é abuso de autoridade. É crime. Olha aqui, a moralidade é legalista, o moralismo é ilegalista. A moralidade se... Agora eu vou dar minha carteirada, tá? Eu sou formado em filosofia, sou graduado em filosofia. Moralidade está diretamente conectada com a ética. A ética é a prática da moralidade. Então, portanto, se nós agimos dentro da moralidade, nós somos éticos. O moralismo, que é só o discursismo em cima da moral, muitas vezes ele incorre em crime porque ele incorre em abusos das leis morais. Aí você tem, inclusive, em nome de uma suposta moral, gente sendo homofóbica, por exemplo. Gente sendo preconceituosa, gente sendo xenofóbica, em cima de uma suposta justificativa legal, que não bate. Orienta por regras claras. O moralismo não se norteia só pela ocasião e pelo oportunismo. A moralidade tem limites. Isso. O moralismo escolhe o caminho do vale tudo. Exato. A moralidade constrói instituições, busca construir instituições sólidas. O moralismo as destrói. Pedro Zambarda News. A moralidade busca a estabilidade. O moralismo vive da crise permanente. A moralidade tempera a convicção com a responsabilidade. O moralismo vive do ataque de cães. A moralidade tem dúvidas. Como o jurado número 8 de 12 homens e uma sentença. Já viram? O moralismo não. O moralismo é histérico. Né? A moralidade é prudente. O moralismo acha que toda prudência só serve à procrastinação. Temos de resolver já. A moralidade, em suma, processa dentro das regras do jogo para julgar. O moralismo quer linchar.
você tem de escolher, sim, de que Moralidade. lado dessa história você quer ficar. Combater o crime de acordo com as regras do jogo e com as leis, ou cometer novos crimes sob o pretexto de combater o crime. Você quer ser uma pessoa com moralidade ou quer ser um moralista vulgar? É isso aí. Infelizmente, gente, a extrema-direita quer ser muito mais... Eles não... Na verdade, eles não ligam. Eles não estão nem aí. Eles são a favor de uma moralidade vulgar. Eles são a favor do ridículo. Por isso que eles não ligam para a ética. O bolsonarismo é profundamente antiético. Antiético. Ele não tem uma preocupação com a conduta. Ele não tem uma preocupação com a regra do jogo. Por isso que, inclusive, ele subverte, ele naturaliza crime. O extremismo, a extrema-direita, ela é a subversão em pessoas. E a subversão que eu falo não é a luta armada contra uma ditadura militar, que é o direito dos povos. As pessoas têm o direito de se defender de um regime totalitário. Muitas vezes por meios, às vezes, controversos. A luta armada, por exemplo. Mas a extrema-direita ela não é uma contra-repressão. Ela é uma perversão da ordem pública. O Brasil estava se expandindo e crescendo sob os governos petistas. Veio Temer e Bolsonaro para perverter a política nacional. Eles são a favor de uma moral hipócrita, é isso mesmo, Fernando. Eles são a favor, na verdade, daquela sociedade pervertida em que você não se preocupa em voltar para métodos medievais. Para a sociedade que lincha, por exemplo, Erika Hilton nesse exato momento. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre um assunto aparentemente que não tem relação nenhuma. Eu estava vendo a repercussão da entrevista que é um cara que eu admirava. E, de uma certa forma, ainda admiro, mas eu acho que ele está se perdendo, infelizmente. Daquele Paulo Galo no Três Irmãos. O que ele falou ali sobre dar o C, se referindo a Erika Hilton, nós da esquerda não precisamos defender quem quer dar o cu. Ele falou isso textualmente. Isso é cair em moralismo. O Paulo Galo acha que conhece ou que é o representante legítimo das periferias. E vou falar uma coisa aqui que eu acho que vocês não esperam ouvir nesse canal, principalmente que ele me atacou várias vezes e eu não gostei dos ataques, tá? Mas o Paulo Galo foi extremamente injusto com o Jones Manoel. Extremamente injusto com o Jones Manoel. O Jones Manoel tá caminhando para virar um sub-Boulos. Qual o problema? Qual o problema de um político da esquerda radical se candidatar? As eleições representativas servem para isso. Servem para que a gente conheça as nossas propostas, que a gente tenha os nossos nomes. Por quê? Para o senhor Paulo Galo, a única coisa que vale é a direita lançar o Caiado, lançar o Flávio Bolsonaro, lançar o Ciro Gomes? Pois é, Giovanni. O Paulo Galo está completamente perdido. Eu tenho a impressão que eu não acho aquele episódio exatamente um erro, mas parece que foi um trauma na vida dele. Ele se perdeu na questão do incêndio do Borba Gato. O Paulo Galo não é um representante de toda a periferia, nem o Jones. Mas o Jones sabe quem ele é. Eu também acho, Fernando. Eu gostaria que o Jones parasse de ficar em rota de colisão com o PT. Pra mim já tava ótimo, não precisa nem gostar de mim. Tô nem aí com isso. Mas o Jones tá certo no vídeo dele. Foi extremamente injusta a fala do Paulo Galo. E é triste mesmo um cara periférico atacando outro cara periférico, porque o Jones é da periferia também. Claro. Claro. É o que eu tenho dito aqui nas lives, gente.
A esquerda radical tem o seu papel. E o seu papel é muito importante. Quem contou isso? Foi o Fernando Moraes? Eu não lembro se foi o Fernando Moraes ou foi outra pessoa nas entrevistas recentes. O Lula recebeu um conselho. Se eu tiver errado, gente, qualquer coisa me corrige, tá, chat? Acho que foi do Darcy Ribeiro. Não, do Celso Furtado. Ele recebeu um conselho do Celso Furtado pro Lula nunca se afastar. Tá na biografia 2 aqui do Lula, tô lendo. Muito boa, comprem, tá? É best-seller e não é à toa. Que o Fernando Moraes é o melhor biógrafo do Brasil. O Celso Furtado recomenda para o Lula não perder contato com a esquerda radical, porque no arco de alianças que um governo faz, ela ajuda ele a entender que ele não é um cara de direita, que ele é um cara progressista, que ele é um cara de esquerda. E é essa a importância de um Jones Manoel na política. É essa a exata importância, inclusive falamos sobre isso aqui com o Glauber Braga. Agora o Paulo Galo se perdeu. E ainda fez um ataque covarde ao Boulos. Não precisa concordar com o Boulos. Então é isso, ó. O Giovanni falou aqui, tem um vídeo do Chavoso falando sobre isso. Ele já tinha falado pessoalmente com o Galo sobre esse posicionamento. Parece que entra numa lógica também, e aí não é culpa exatamente do Galo, tem essa lógica da rede social, que até o Jones fatura muito nesses ataques, né? Tipo, de você postar pelo choque, o choque pelo choque. E aí, gente, a gente não pode cair nessa coisa do... Você não precisa concordar com o Reinaldo Azevedo, mas a gente não pode ser moralista. A gente não pode entrar em moralismos. Não estou dizendo que é para concordar e dizer amém a tudo que o Lula diz. Mas a política é pragmatismo. A política são escolhas difíceis, escolhas contraditórias muitas vezes. Eu vejo, por exemplo, o PL da Tabata Amaral é um fracasso da civilização. É uma passação de pano para o genocídio palestino. Mas a Tabata Amaral ajudou a fazer o pé de meia do Lula. Teve coisas positivas que essa parlamentar fez. Eu não vou deixar de reconhecer isso. Mas que o projeto dela é um desastre, é um desastre. A coisa não é preta e branca, gente. Não esperem de mim, ainda mais sendo um jornalista, eu não sou político, não sou candidato, não pretendo ser. Pretendo ser uma pessoa que vai fazer entrevistas, que vai conversar com vocês a respeito do que está rolando. Mas não esperem de mim simplificações burras. Não esperem de mim, por exemplo, não complexificar, porque sim, estou defendendo o Supremo Tribunal Federal, mas não sou um defensor cego do ministro Alexandre de Moraes, e nem do Gilmar Mendes, e nem do Flávio Dino. A corte merece críticas, a corte merece pé atrás. A gente precisa tomar cuidado com os nossos posicionamentos. A gente precisa entender que a gente vive num mundo complexo. E que muitas vezes você dispensar um apoio é você jogar esse apoio no colo da extrema-direita. Você jogar esse apoio no colo da extrema-direita. Nós temos que vencer essa eleição com uma frente ampla, com uma frente amplíssima. E isso não vai ser um trabalho fácil, gente. Isso não vai ser um trabalho fácil. Então, ministro Moraes, Supremo, coçem-se para ir atrás de todos esses caras que estão aí. E esse é meu editorial de hoje. 20 minutinhos conversando com vocês. Precisando agora só do superchat, porque Fernando Graton é um amigo querido, sempre dando membresias aqui. Quase 200 pessoas nos acompanhando. Sinal que vocês gostam do que eu falo. E vão fazendo aí conteúdos muito bacanas, queridos e queridas. Malu Fázio, Pedro, bom dia. Você acredita que o presidente receberia o Jones para uma entrevista? Eu não acho que o Jones não gostaria de entrevistar o Lula. É a impressão que eu tenho. Ele que me corrija se eu estiver errado. Mas eu não sei. O Jones foi recebido pelo Zé Dirceu. Eu perguntei para ele sobre isso na entrevista que eu fiz no Meteoro. O Jones vai mudar nessa eleição. E eu não estou de forma nenhuma criticando ele. Eu acho positiva essa mudança. Eu acho positiva a ida dele pro PSOL. Parece que tá rolando boato aí que eles abandonou
abandonou não, saiu do PCBR, né? Política, gente, política é isso. Política é mudança. E sorte pra ele. Eu não sei se ele tem o mesmo carinho por mim, mas é isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!